por 2 e o 12 por 2, no caso, né? Eu vou obter aqui, 12 por 3 dá 4, né, no caso. Tá? O 4 por 4 dá 1, 12 por 3 dá 4, que é 1/3. Por isso que elas são equivalentes. Né? Na realidade, ó, repetindo, eu não posso transformar, aliás, eu não posso somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Eu tenho que buscar um múltiplo comum. Os livros só mostram o mínimo, certo? Você pode pegar um múltiplo comum, não necessariamente o mínimo. Tá? Aí o aluno, vou achar um mínimo múltiplo comum. Aí tem aquelas regras, não tem problema. Se você escrever aqui, ó, no caso, né, não vai ter erro, certo? Se você escrever aqui e aqui, ó, no caso, tá? Aqui você vai ter os múltiplos de 3, né, e os múltiplos de 2, que eu apaguei aqui. Tá claro? Aqui, eu vou até colocar aqui, né, para vocês verem bem, né, com exemplos bem simples. Ó. Na realidade, em álgebra, né, a soma pode ser uma diferença. Você chama de soma. Né? Eu somo com um número negativo. Vou colocar aqui, por exemplo, 2 quintos menos... colocar aqui, colocar 3 quintos menos 1/2. Olha só. Repara só, quais são os múltiplos de 5, né? Eu vou escrevendo os múltiplos de 5. Né? Aqui eu posso usar, por exemplo, olha que interessante, ó, o 10, posso colocar até o 20 mesmo de propósito. 20 aqui menos 20 aqui. Olha só. Por quanto eu multipliquei o 5 para dar 20? Multipliquei por 4, né? Então aqui eu tenho que colocar 4 vezes 3, dá 12. Por quanto eu multipliquei o 2 para obter o 20? Né? Evidentemente que eu multipliquei por 10. Então eu tenho que colocar 10 aqui. Ó. Então aqui vai ser igual 10 menos 2, né? 12 menos 10. Olha como é que é simples. Sobre 20. Isso aqui é igual a 2 sobre 20. Eu posso simplificar. Agora, o que os livros mostram? Não. O mínimo múltiplo comum entre 5 e 2, professor, tá? É o 10. 10 aqui menos o 10 aqui. Que eu vou repetir aqui, ó, 3 quintos menos 1/2. Vamos lá. Aqui, ó, 10 dividido por 5 dá 2, né? Porque eu multipliquei o 5 por 2. O que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar aqui por 2. Aqui eu multipliquei o 2 por 5, né? Então eu tenho que fazer aqui, ó. Então isso aqui é igual a 1/10. Professor, esses duas frações são equivalentes? Só você observar, né? 1/10 igual a 2 sobre 20. Vamos ficar em cruz? Ó. 1 vezes 20 dá 20. 1 vezes 20 é igual a 20. 2 vezes 10. 2 vezes 10. Então, elas são equivalentes. 1/10 é igual a 2 sobre 20. Você poderia, né? Aqui mesmo, né? Dividir 2 por 2 e o 20 por 2, né? Que vai dar 1/10. Tá bem claro? Isso aqui é importante. Aí você olha, né? Nos meus produtos, né? Que eu estou colocando, né? Os módulos, né? Eu dei o link dessas 17 aulas, né? Certo? Vocês vão, estudam as 17, gratuitas, né? E vem o meu produto, né? Ao todo, são 143 aulas, né? Só sobre operações algébricas, né? Que envolve, né? A parte numérica e a parte literal, né? Então é a base para continuar o fundamental, a base para o ensino médio e a base para concurso, né? Então é muito importante isso aí. Aqui eu dei esses 2 probleminhas, né? Para você fazer com um colega, né? Que é o seguinte:
chama um colega, 10 anos de idade, 9 anos de idade, manda ele pensar no número inteiro, até vou colocar de 1 a 10. Ele não pode falar, tá? Ele não pode falar. De 1 a 10, tá? Aí você fala assim, ó, multiplica esse número por 2. Por exemplo, ele não fala, tá? Suponha que ele tivesse pensado 7. Multiplica por 2. Quanto deu? Deu 14. Né? O que você vai fazer? Na tua cabeça, o número que o seu colega pensou foi o 7. Né? Então isso aqui é uma resposta, né, para você tranquilamente, né, adivinhar, entre aspas, né, o que o seu colega pensou. Ele vai achar uma pergunta ridícula, mas não é. Você acabou de resolver, depois vocês vão ver à frente, né, uma equação do primeiro grau. Né? 2x igual ao número, né, que resultou. 2x igual a 14. O x só pode ser 7. Né? Mas aí são equações. E aqui, ó, geralmente, né, tem meninos, né, que vendem produtos. Meninos. Né? Eles não sabem nada de álgebra, nada disso, mas eles não erram. Olha só. Um menino vende um pacote de biscoito por R$4. Aí você fala assim, olha, eu tenho R$20. Quantos pacotes então você vai me vender? Na mesma hora ele fala 4. No caso, vai falar, aqui ó, vai falar 5 pacotes, ó. Cada pacote custa 4. Né? Quantos pacotes eu comprei com R$20? Ele vai pensar, ele não vai pensar em resolver equação, nada disso. Ele não erra, ele vai te dar 5 pacotes. Por quê? 4 vezes 5 é igual a 20. Esse é o início de equação do primeiro grau. Certo? Esse exemplo, né, é um exemplo muito fácil. É a mesma coisa que você fala o seguinte, olha só, pensa um número de 1 a 10. Aí o aluno pensou. O seu colega, aluno não, seu colega. Você fala assim, soma 2. Quanto deu? Ele fala 8. O número que você pensou foi 6, né? Certo? E ele vai achar ridícula a pergunta. Ele não sabe que ele está resolvendo uma equação do primeiro grau. Né? Que vai estar no meu Hotmart, né? Lá numa determinada playlist. Tá certo? Então é isso aí, tá? Então eu encerro essa aula dando essa motivação para vocês agora entrarem, né, nos produtos, né, e olharem ao total, né, essas aulas todas que eu coloquei. Tá? Inclusive, cai muito em concurso, muito. Ensino fundamental, ensino médio e concurso. Tá bom? Então é isso aí.